tá dentro da caixa? Essa foi a pergunta que a WWE fez aos fãs se perguntarem nas últimas semanas, depois que tanto o Raw quanto o SmackDown exibiram uma misteriosa caixa nos bastidores com aviso de que não deveria ser aberta até o Elimination Chamber. De imediato, muita gente acreditou que Chris Jericho estaria lá dentro, o que naturalmente gerou grande empolgação. No entanto, a notícia de que Chris Jericho ainda estava sob o contrato com a AEW esfriou rapidamente essa teoria. E quem era? A resposta acabou sendo Danhausen. Porém, apesar da popularidade que ele construiu no passado, e mesmo estando diante de um público que, em tese, deveria recebê-lo de braços abertos em Chicago, a reação foi de vaias. E isso não é culpa de Danhausen. Quem errou feio nessa história foi a própria WWE. Todo mundo sabe que os fãs da WWE queriam outra pessoa dentro daquela caixa misteriosa. E o público da luta livre adora uma história de mistério, todo mundo sabe disso, mesmo que muitas vezes a revelação acabe sendo decepcionante. E a gente tá falando de histórias como aquela de Vince McMahon ser a força superior dentro da WWF. Recentemente, a empresa trabalhou com 2 mistérios ao mesmo tempo. O primeiro envolvia um homem mascarado que vinha atacando The Vision há semanas. Durante a luta masculina do Elimination Chamber, veio a revelação. Seth Rollins apareceu após atacar Logan Paul. No fundo, todo mundo já imaginava que seria Seth Rollins. Ainda assim, a torcida vibrou. Afinal, ele é uma grande estrela e o seu retorno era aguardado. Mas a tal caixa misteriosa... Bom, Chris Jericho teria sido um nome gigantesco, e sua última fase na AEW não funcionou tão bem, mas ele foi uma estrela gigantesca na WWE por décadas. Faria muito mais sentido que tivesse uma última passagem na empresa que o transformou em um nome conhecido mundialmente. Qualquer outro nome já corria o risco de soar abaixo das expectativas. E isso é culpa totalmente da própria WWE. A empresa elevou tanto o nível das especulações que qualquer lutador naquela caixa que não fosse Chris Jericho estava praticamente condenado a aparecer uma decepção. Quando finalmente chegou o momento no Elimination Chamber, foi fácil sentir aquele balde de água fria com a estreia de Danhausen. Nem mesmo o público de Chicago embarcou totalmente. Houve uma reação inicial tímida, que rapidamente virou vaias quando ele entrou no ringue. E para quem é fã de Danhausen foi difícil de assistir. As comparações com Gobbledygooker e o Shockmaster começaram a surgir. Pode não ter sido um fracasso nesse nível, mas a empresa prejudicou tanto a estreia de Danhausen que fica difícil imaginar uma recuperação simples a curto prazo. Danhausen simplesmente não é um nome grande o bastante para estrear com aquele status de grande estrela em um pay-per-view da WWE. Lembra quando novas estrelas da empresa passavam semanas recebendo aquelas vinhetas antes de aparecer? Hoje em dia, muita gente simplesmente surge do nada, ela aparece, ela tá ali, como vários integrantes recentes da The Bloodline, que apareceram mascarados, sem praticamente nenhuma construção prévia. Alguns até conseguiram reação, mas outros fracassaram justamente porque a estreia foi mal conduzida. Royce Keys, por exemplo, estreou no Royal Rumble em Riyadh, na Arábia Saudita, diante de um público que claramente não fazia ideia de quem ele era, e depois disso praticamente sumiu. Agora, imagina se o Powerhouse Hobbs, ou ex-Powerhouse Hobbs, tivesse aparecido nos Estados Unidos, após semanas de teasers bem produzidos. O impacto teria sido completamente diferente. No caso de Danhausen, a decisão de colocá-lo em um grande evento sem qualquer construção foi no mínimo confusa. Por outro lado, dá pra elogiar a WWE por confiar no talento dele. Claramente acreditaram que ele era mais popular do que realmente é, e que o ângulo renderia uma grande reação. Afinal, personagens cômicos já funcionaram muito bem na empresa no passado, como Santino Marella e R-Truth. Mas galera, a reação tímida mostrou quanto essa avaliação estava equivocada. O personagem até que é divertido, sem dúvidas, isso ninguém questiona, mas seu auge aconteceu anos atrás na Ring of Honor. Na All Elite Wrestling, ele teve uma passagem curta e depois passou longos períodos afastado por causa de lesão, ou simplesmente não tinha uso criativo. Tony Khan claramente não apostou forte nele, o que enfraqueceu bastante a sua gimmick. O que antes parecia algo legal passou a soar como algo datado, como uma ideia engraçada,
mas com prazo de validade. É ótimo ver a WWE tendo decidido contratar a Danhausen e dar para ele uma oportunidade, ele merece. O problema foi que colocar ele em um cenário de enorme expectativa sem que ele tivesse sido preparado para isso. Danhausen não é uma mega estrela, e boa parte do público casual da WWE sequer sabe quem ele é. Ele precisa ser construído com calma, não jogado direto no centro das atenções em um pay-per-view. E eu acredito que ele seria melhor construído se ele fosse para o NXT, ele seria muito melhor aproveitado. É fácil imaginar Danhausen fazendo uma ou outra luta no Raw ou no SmackDown antes de acabar virando apenas uma figura nos bastidores, à la R-Truth, lançando maldições em outros lutadores ou aparecendo em segmentos cômicos ao lado de, é claro, R-Truth. Claro, a WWE ainda pode consertar a situação e transformar essa ideia problemática apenas em um tropeço inicial, mas considerando o quanto o criativo tem sido inconsistente na era da TKO, não dá para apostar alto nisso. Danhausen deveria ter estreado no NXT. Lá ele poderia ter muito mais espaço para poder explorar o personagem, se divertir e se reconectar com o público. É curioso ver que um ex-nome da IW tenha ido direto para o main roster, enquanto outros talentos vindos da IW como Ricky Saints, Blake Monroe e Ethan Page foram enviados para o NXT, sendo que 2 deles ainda passaram por mudanças de nome. Danhausen funciona melhor em um palco menor, onde seu estilo excêntrico pode crescer de uma forma orgânica. Colocá-lo sob um holofote tão enorme como o Elimination Chamber, sem a preparação necessária, apenas limita o seu potencial. A empresa errou na execução, e resta torcer para que Danhausen tenha o talento e o respaldo dos bastidores para reverter esse começo complicado. Então galera, nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!